Olá, minha gente, queridos alunos de Pandeiro 1 da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Hoje, infelizmente, não pude estar com vocês, mas deixei gravado esse vídeo com a nossa aula dessa semana para vocês praticarem em casa e continuarem evoluindo, claro, como sempre. Lembrando que durante esse semestre a gente vê choro e valsa. Esse é o primeiro semestre da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. E no semestre seguinte a gente vai passar para machixe, para shot, para baião. Vamos ir para outros ritmos, começar a estudar outras coisas. Claro que nesse início a gente sempre começa muito devagarinho, né? Vocês aprenderam já desde o começo como segurar o pandeiro, como abafar com o dedo aqui embaixo, a maneira como se movimenta a mão esquerda, a maneira como se toca a mão direita. E a gente pegou o choro mais básico de todos e vamos começar tocando ele um pouquinho. Depois a gente vai passar para a valsa, que é o que a gente está estudando atualmente, tocar um pouco as variações e ver de que maneira a gente consegue transitar entre uma coisa e outra. Vamos nessa. Estamos começando com um choro, um minutinho só de choro para a gente poder aliviar um pouco aqui as juntas e pegar novamente o padrão da batida. Vamos lá. Um e dois e... Aí, dois e... Caso você queira tocar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de agilidade, volta no vídeo, faz de novo, tem esse um minutinho. Lembrando, o polegar no primeiro tempo, né, ele sai abafado e a ideia é você manter abafado durante as 4 primeiras semicocheias do primeiro tempo. No segundo tempo já, a gente solta esse polegar. O que eu recomendo para vocês? Que não soltem abrindo a mão aqui, soltem fechando a mão aqui. Fecha a mão em relação ao pandeiro, você ganha mais firmeza, tem um pouco mais de estabilidade na hora de tocar. A outra questão é que esse seu grave na última semicocheia, ele é solto. Mas o polegar abafado na primeira semicocheia do primeiro tempo, ele é abafado. Então você faz tudo abafado, 2, tudo solto, o grave solto e o polegar abafado. E nesse ciclo você vai repetindo esse choro, ele tem que estar bem dominadinho. O que eu recomendo a vocês também? Se vocês ainda não conseguem abafar propriamente, tentem fazer mais lento. Volta no andamento, mas não deixe de abafar. Ah, vou pegar primeiro o outro movimento e tal, etc. A gente já fez esse processo, a gente passou uma semana fazendo os outros movimentos. Já é hora da gente conseguir abafar e soltar. Então, faça isso mais lento, mas não deixe de fazer esse movimento de abafada e de soltura, porque, de fato, ele é muito importante. Vai ser importante em todos os ritmos que a gente vai tocar daqui pra frente. Certo? Dito isso, vamos para a nossa valsa. A valsa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela tem uma vinculação muito grande com o choro. No universo do choro, da maneira como ele foi formado no século XIX, início do século XX, a valsa era um ritmo muito presente. Assim, os grandes pianistas que se estabeleceram no Brasil no início do século XX, né, compunham muitos scots, mazurcas, valsas, polcas e tudo mais. E nisso, ela ficou intrinsecamente ligada ao choro, de modo que sempre que a gente vai tocar algum show e tudo, sempre tem uma valsa no meio, ou nos discos de choro sempre aparece alguma valsa no meio. Existe uma vinculação muito grande entre os dois ritmos. Inclusive existindo esse subgênero de valsa que o pessoal chama de valsa-choro, né? No qual está presente a Rosa, do Pixinguinha, e outras músicas que vocês conhecem muito bem. De qualquer maneira, essa valsa, na maneira como ela é tocada, ela tem um padrão rítmico diferente do choro. O que faz com que ela se distancie ritmicamente, mas não em termos de gênero, porque a instrumentação é basicamente a mesma. A harmonia é basicamente a mesma, os recursos interpretativos são os mesmos. Então ela faz parte do gênero choro como um todo, mas apesar de ser um ritmo distinto, não ser o ritmo choro propriamente dito. Dito isso, vamos tocar a nossa valsa básica, que é aquela valsa sem nenhuma variação, aquela valsa mais simples de todas, que é só polegar, dedo, dedo ou polegar, dedo, base. A gente vai alternar
A gente vai alternar uma das batidas e vai manter, né, o movimento em outra delas. Se você faz polegar, dedo, dedo, da primeira para a segunda você alterna, mas da segunda para a terceira não, você faz duas vezes dedo. Se você faz polegar, dedo, base, você vai fazer a base e depois o polegar novamente. Então nas duas últimas, na última batida e na primeira, você não vai alternar, mas da primeira para a segunda você vai. Então é uma opção por se encontrar, por ser uma batida que tem números ímpares de toques, a gente tem que escolher uma das duas formas de tocar. Então vamos fazer um minutinho só para poder praticar essa valsa básica que a gente pegou. Vamos lá. 1, 2, 3 e 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Repare que ao tocar essa valsa, eu mantenho o padrão de abafamento e de soltura da pele que eu usava na hora de tocar o choro. Faço 3 abafados, 3 soltos. Se você não reparou, se você quer ver de novo, veja o vídeo. Eu deixei o pandeiro numa posição bem alta, não é nem a posição que eu toco normalmente. Geralmente eu toco um pandeiro mais embaixo, assim, mais ou menos na altura do umbigo. Mas eu deixei o pandeiro na posição bem alta para vocês poderem ver aqui essa minha mão esquerda que está aqui segurando o pandeiro, né? Ela abafando aqui e soltando aqui embaixo, abafando e soltando, certo? Também mudei o movimento de acordo com o tempo tocando. Fiz 30 segundos com polegar, dedo, dedo, 30 segundos com polegar, dedo, base. Se tiver alguma dúvida sobre o movimento da batida, só vocês voltarem no vídeo e olharem novamente. Lembrando, polegar, dedo, base, eu tento fazer essa abertura da mão um pouco para poder voltar pro polegar. Faço tipo 1, 2, 3, 1. No polegar do dedo eu faço 1, 2, 3, eu dou uma ajudinha com a mão esquerda também. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então eu tento trazer um pouquinho o pandeiro com a mão esquerda. A gente sempre, bom, esquerda no meu caso, né? A gente sempre ajuda com a mão não dominante, né? Com a mão que segura o pandeiro, e a mão dominante é a mão que fica livre, que a gente toca. Dentro disso, na aula passada, a gente viu algumas variações de valsa que a gente pode usar para poder trazer um refresco na música quando a gente está tocando, para fazer uma virada de parte, para poder combinar com algum recurso rítmico que está sendo usado pela melodia ou pela harmonia. Então, para poder fazer uma interpretação, conduzir a nossa interpretação, muitas vezes a gente vai fazer subdivisões rítmicas naquilo que a gente está tocando. Então a primeira subdivisão rítmica que a gente faz é dividir a nossa primeira semínima, nosso primeiro toque, em duas colcheias, ou seja, em duas notas. Quando a gente fizer isso, a gente vai recuperar o nosso movimento em 4 partes: polegar, dedo, base, dedo. Porém, eles não vão seguir um padrão simétrico como era o padrão do choro, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E sim vão permanecer no padrão ternário, que é o padrão da valsa. No caso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa quarta nota, eu vou colocar ela sempre intermediária a alguma dessas notas que a gente está fazendo. Então, eu posso colocar ela intermediariamente entre a primeira e a segunda nota, colocando uma colcheia entre as duas semínimas, entre a segunda e a terceira nota, ou entre a terceira nota e a primeira nota novamente. Se eu coloco entre a primeira e a segunda, eu costumo ensinar o pessoal a colocar o E na palavra, né? 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. Você mantém o padrão ritmo ternário e coloca uma nota aí. Vamos fazer 1 minuto disso aí. 1, 2, 3. 1 e 2, 3.
Vamos fazer a mesma coisa com a nossa segunda semínima. Ou seja, vai colocar uma nota entre a segunda e a terceira. Vai ficar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, mesma coisa, o movimento mantém polegar, dedo, base, dedo, só com uma divisão rítmica um pouquinho diferente. E a gente vai manter o abafamento e a soltura do pandeiro, assim como a gente fez no caso do choro e das valsas anteriores. 1 e 2, 3. Desculpa. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aí, pum. Maravilha, fizemos a primeira, fizemos a segunda, vamos fazer a terceira, que geralmente é aquela que as pessoas têm mais dificuldade em realizar, em que a gente coloca uma batida entre a terceira e a primeira nota. A gente tem essa ideia um pouco linear, que vem da frase, da palavra, né, da linguagem, em que a coisa termina no início e começa no início e termina no final da palavra. Mas no caso da música, ela não é bem assim. Ela começa e termina no mesmo lugar. Assim, ritmicamente, quando a gente fala de padrões rítmicos, o 1 ele é início e ele é fim de batida. Ele não é só aquele lugar em que a gente começa, aquele lugar também que a gente regressa quando a gente faz o ciclo da batida. Então, geralmente, quando você tem um break, é mais comum um break ser no 1, porque é mais comum a música terminar no 1. Então, 1 é início e é fim. Então, sempre cabe alguma coisa antes dele, porque só vai terminar, de fato, nele. Então, vamos fazer 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, certo? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 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 1. Maravilha, minha gente. Fizemos a primeira, a segunda, a terceira. Teve dificuldade alguma? Volta o vídeo. Você tem 1 minuto de cada uma dessas batidas para você poder tocar. O que a gente pode fazer também? A gente pode juntar todas essas variações dentro de um só padrão, dentro de uma só ideia. Fazer 1E, 2E, 3E. O que isso significa? É a mesma coisa que tocar em 6. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que o pessoal no choro chama de valsa dobrada, ou se não de valsa em 6. Tem várias valsas que tem esse padrão rítmico na hora que a gente está tocando. Então, o caso do Santa Morena, do Jacó do Bandolim, Chiquita, do Valdir Azevedo, Desvairada, do Garoto, Primeiro Amor, do Patápio Silva, todas elas são músicas que vocês podem tentar tocar nesse padrão 6/8. Algumas vão ser um pouquinho mais rápidas, mais ágeis, vão exigir mais agilidade. Mas basicamente é a mesma ideia, só que você vai dividir o tempo em 3 partes, em 6 partes, ao invés de dividir em 3. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai nesse padrão até o final. Claro que, com o tempo, a gente vai aprendendo a interpretar mais. Então, você vai poder oscilar entre um padrão e outro na hora de tocar, para poder combinar sua interpretação com aquilo que está sendo exigido pela música. Mas, primeiramente, vamos fazer esse padrão de 6 toques, que é a divisão na metade do padrão em 3. Beleza?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, só um parênteses. Antes da gente começar, lembre-se o seguinte: o movimento, a partir do momento que eu tenho 6 toques, eu volto a ter um número par de toques. Então eu posso sempre alternar aquilo que eu estou tocando. Eu faço polegar, dedo, base, dedo, base, dedo. Polegar, dedo, base, dedo, base, dedo. E volto pro polegar do primeiro tempo. Então eu só uso o polegar de fato no primeiro tempo, no regresso da batida, na hora que eu começo novamente, mantendo sempre o padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá? 1, e 2, e 3, e... Maravilha! Mais um minuto tocando, caso vocês precisem novamente, volta o vídeo, vê e toca novamente. Lembrando que as valsas 6x8 geralmente são as valsas em que o pandeiro tem maior participação. É muito comum no universo da valsa, na valsa choro, o pandeiro não tocar em alguns momentos. É comum, eventualmente, você prescindir do pandeiro pelo fato de você ter um tempo mais livre, do solista precisar daquele tempo de interpretação na hora que está tocando. Ele meio que refletir uma certa dolência da música dentro da interpretação dele. Então ele estica o tempo, ele contrai o tempo, ele usa esse tempo meio livre para poder guiar a interpretação dele na hora que ele está tocando. Então isso é muito comum dentro do universo da valsa choro. E no caso da valsa dobrada, dessa valsa em 6, a gente não tem tanto essa questão. Mas bom, uma das coisas mais importantes que a gente tem na hora que a gente está tocando é que se habituar com a forma da música, com a estrutura da música, com a maneira como ela está sendo composta. É isso que vai permitir que a gente guie a nossa interpretação de acordo com aquilo que a gente está ouvindo. E assim a gente consiga adaptar a nossa forma de tocar às necessidades da música em si. A gente sempre tem que servir a música a certo ponto. Mas, a título de estudo, eu acho que vale muito a pena, às vezes, você pegar uma base musical apenas para poder exercitar aqueles exercícios que você tá pegando no pandeiro naquele momento, aqueles recursos técnicos que você está aprendendo a dominar. Então o que vocês podem fazer? Escolher uma valsa que seja da música brasileira, da música popular brasileira, e para poder executar ela no seu instrumento, na hora que você estiver estudando. Pegar o padrão e colocar assim. Dentro disso, existem várias possibilidades. Então, uma boa valsa para fazer isso é João e Maria, por exemplo, música do Sivuca, com letra do Chico Buarque. A gravação dele com a Nara Leão é bem regular em termos de tempo, então dá para fazer com ela. Você tem algumas músicas, por exemplo, do Luiz Gonzaga, no disco Sua Sanfona, Sua Simpatia, tem a música Cortando o Pano, que se eu não me engano, tem a música do Chofer também, que é uma valsa. O Luiz Gonzaga gravava bastante valsa também. E você pode entrar no padrão, sair para o outro e coisas desse tipo. Agora, no universo do choro, como eu falei, ou elas são muito rápidas e são tocadas mais em 6, ou elas são muito lentas e não precisam de pandeiro. É raro você achar uma valsa que tem um padrão, um ritmo um pouco mais regular. Dentro disso, a título de estudo, eu gosto bastante da valsa do Rossini Ferreira, chamada Raio de Sol. Essa valsa é uma valsa que está gravada no disco dele, Um Alô pro Six. Para quem não conhece, o Rossini Ferreira é um bandolinista de Pernambuco, né, que teve o seu apogeu ali musical na década de 1970, década de 80, chegou a conviver com o Jacó e tudo antes disso, né, o Jacó morreu em 69, mas é um compositor muito importante
para o universo do choro, porque era uma época em que o choro começou a viver vacas magras, o Rossini ainda gravava, fazia coisas interessantes. E o nome do disco, Um Alô pro Six, faz referência ao Six, que é o Dr. Assis. Dr. Assis é um cavaquinista que morou aqui em Brasília durante muito tempo, um cavaquinista que tinha 6 dedos na mão, né? A família toda, até hoje, menos o Chicão, tem 6 dedos na mão, né? E é um dedo que é entre o polegar e o indicador. É como se fosse um polegar a mais, com 3 falanges, assim, bem grande. E ele colocava os 2 polegares, né, dele para cima e tocava com os 4 dedos embaixo aqui, o cavaquinho. O Dr. Assis era advogado, era uma pessoa muito proeminente, chegou a ser presidente do Clube do Choro de Brasília, foi o segundo presidente do Clube do Choro de Brasília, e uma figura muito relevante para a história do choro. O Carlos Poiares financiava discos, juntava, fazia festas, orgias, contam histórias assim dantescas sobre as festas do Dr. Assis, do Six. Rossini Ferreira gravou esse disco, Um Alô pro Six. Carlos Poiares, grande flautista que também morou por aqui, gravou Uma Chorada na casa do Six. Discos claros que tinham a ajuda do Six. O Six ajudava muito os músicos. Era uma pessoa muito benquista dentro desse universo. Dito isso, vamos fazer o Raio de Sol do Rossini Ferreira nesse disco chamado Um Alô para o Six. Disco que você encontra nas redes sociais, Spotify, etc. Esse tipo de coisa. Pronto. Estava aqui conectando. Opa, sem querer desliguei a caixinha, só um segundo. Conectar ela novamente. Agora vai. E vamos fazer essa aí contra Spotify, Deezer, YouTube, essas coisas. Caso não conheçam, deem uma ouvida nos discos do Six, vale a pena para tocar choro também. Esse disco, um alô no disco do Rossini, né? Esse disco, Um Alô para o Six, é um disco que tem muita música interessante, tem muito choro lento que a gente pode tocar na interpretação e tudo mais. Por exemplo, perdão, Tristeza de um Carnaval, Chorando com Wilson Maria, diversos choros bonitos aí. Um alô pro Six. Estou esperando aqui, eu me desconcentrei aqui porque eu estou esperando o meu Spotify aqui, minha internet dar sinal para eu conseguir conectar nesse negócio. Vamos lá, agora vai. Eita ferro, o negócio tá difícil hoje. Vamos lá, um alô. Eu acho que eu tenho ela aqui no meu celular. Achei. Lá vamos nós. Aguardando aqui o Spotify autorizar aqui. Vamos lá. Beleza, agora foi. Então essa é a música. Bom, em termos gerais, o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar de acordo com a forma do choro, né? Então a gente vai trocar a batida conforme a parte da música que a gente tiver. O que eu sugiro? Faz primeiro a batida simples, na primeira parte A. Repetição na parte A, faz a primeira variação. Na repetição, aí vem para a parte B. Na parte B, a gente vai fazer a segunda variação que a gente pegou. Vai para a parte B novamente, a gente vai fazer a terceira variação que a gente pegou. Vai voltar para a parte A, a gente vai fazer a variação do choro dobrado, do choro em 6. E depois ter a parte A novamente, que a gente vai tocar a valsa simples, ela sem nenhuma variação. Então a gente vai fazer simples, primeira variação, segunda, terceira, valsa dobrada, primeira novamente. Simples novamente. Beleza? Então, A, B, B, A é a estrutura dessa música. O que não é tão comum, tá? O mais comum é ser só A, B, B, A. Mas vamos lá, deixa eu ver o volume aqui pra vocês. Sim, tá bom, né? Lá vamos nós. Voltar aqui pro início. Valendo! Tô na básica, né? Vamos para a primeira variação.
pra segunda. Vamos pra terceira. Agora. Vamos uma valsa dobrada agora. Vamos pra valsa simples. Ou esse é o coda agora, é o término da música. Ela vai ralentando. Beleza? O que eu fiz? Cada parte da música, mudei uma das batidas. É assim que a gente interpreta um choro normalmente? Não. Geralmente a gente escolhe aquela que combina mais e tudo mais. Mas a título didático, funciona bem. A música tem um padrão rítmico muito bem estabelecido e a gente consegue tocar as coisas que a gente já tinha visto, que a gente tinha estudado anteriormente. Se vocês dominaram, pegaram isso, vocês podem começar a brincar com essas variações. Ou seja, vocês podem fazer por exemplo, 1, 2, 3, 1 e 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Fiz todas as batidas na sequência, né? Tá vendo? Oh, desculpa. Ah, brincadeira. Então na hora que eu tô tocando... Isso aí vai dar uma liberdade grande para você, você vai começar a pensar no padrão rítmico de maneira diferente e você vai conseguir ter uma autonomia maior dentro do seu instrumento para poder tocar as valsas. E aí nas aulas que vem, o que a gente vai ver? A gente vai ver como utilizar recursos técnicos dessa valsa para poder tocar melhor o choro. Vamos começar a ver quialtra, ver tercina, ver sextina, ver de que maneira a gente vai conseguir colocar esse padrão rítmico que a gente pegou a serviço de uma divisão rítmica diferente dentro do choro, uma variação que a gente vai propor. Beleza? Um beijo para todo mundo, fiquem bem, boa semana e nos vemos logo. Tchau, tchau.